Boru Boiô. Bom, se você já assistiu o vídeo anterior, né, você já deve saber o ponto que eu falei sobre a necessidade de se explicar, né, aos seus seguidores, explicar ao neófito, ao Abian, como é chamado no candomblé, o Iaô, como é chamado no candomblé, né, sobre ensinar a sua forma de culto. E aí, pegando um gancho, né, na fala do Babalorixá, que falou sobre os cursos, né, as possibilidades de curso. Eu tenho um curso meu aí na praça, né, que é Exu do Causa Organização, que justamente vem para ensinar as pessoas sobre Exu. Muitas das vezes, a gente fica vivendo só um mundinho, né? Então, eu dei o meu próprio exemplo ali, onde eu seguia os exemplos, eu seguia as orientações, eu seguia o ensinamento da minha falecida Yalorixá. E que está tudo bem e que está tudo certo. Mas concorda comigo que não é somente sobre isso, né? Não é somente sobre a forma como ela vê e ela entende que eu devo entender uma divindade como Exu, por exemplo? Vou pegar aqui um leve exemplo. É muito comum dentro do candomblé você ver os assentamentos, os ojibós de Exu, tendo um tridente. Quantas dessas pessoas se perguntaram se Exu usou ou não um tridente? Quantas dessas pessoas somente colocaram o tridente ali porque em algum lugar viram um tridente? Quantas dessas pessoas de fato sabem que o tridente e Exu nada tem em relação ao que seria tradicional? Quantas pessoas sabem do que serve um tridente, mitologicamente falando? Então, e aí eu acho que é onde é necessário buscar a origem dos fatos, buscar o porquê usamos determinadas coisas, determinadas favas, ervas e situações, porque senão vira repetição. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa não pode olhar na casa do vizinho para poder repetir na sua casa, ela olha dentro da sua própria casa e também não sabe o porquê que faz. Então os cursos eles vêm crescendo para poder ajudar as pessoas, né? Os futuros babalorixás e alorixás, até mesmo o futuro babalaô, como fazer de fato alguma coisa. E aí, se você não quer ensinar para o seu filho, imagina permitir com que ele participe de um curso, ter um conhecimento acima do seu. Quantas dessas pessoas escutaram o mito de criação do mundo? Quantas versões esse mito tem? Qual é a correta? Não importa. O fato é que seres vieram antes da gente. Orixás vieram antes da gente. Orixás são cultuados porque... não é só porque vieram antes da gente, óbvio. Mas eles têm sua importância. E aí você que está vendo esse vídeo pode estar se questionando junto aos meus questionamentos. E pode ser que muita gente, inclusive grandes sacerdotes, ou pessoas que estão adentrando o sacerdócio há pouco tempo, ou até mesmo há um pouco mais de tempo do que eu, que elas também estejam se questionando junto comigo. A gente precisa entender. A gente precisa entender para saber explicar. E é por isso que a maioria das pessoas não sabem explicar, porque elas de fato podem não saber a fundo. Se você passar uma história que faça coerência, aquilo passa a ser realidade. Assim foram criados mitos. Mas isso não significa que a gente precisa ou tenha que inventar novos mitos. A gente, se você acompanha esse canal, você já viu, né? Alguns essé, alguns versos de Fá que podem ser considerados mitos que vão esclarecer e justificar determinadas condutas dentro e fora da religião. Então a gente tem embasamento para isso. A diferença é realmente de que forma a gente vai contar esses essés. Os essés que foram até aqui passados, nenhum
foi tirado de livro. Nenhum foi tirado de publicação do senhor alguém. Todos vieram passados do meu babalaô. Porque assim eu devo entender as justificativas. Então, dentro de um essé pode ter ebó, e normalmente tem, e aí eu vou buscar como eu vou fazer aquele ebó. E não simplesmente porque eu achei e inventei aqui uma alquimia qualquer. Enfim, voltando à questão do conhecimento. Então, fazer curso, né, é um mercado muito amplo hoje, né? A gente tem grandes sacerdotes dando curso por aí, alguns de uma forma estranha, fiz alguns, né, de uma forma muito estranha, onde o sacerdote apenas lia a apostila, conhecimento bom, mas só lia a apostila. Acho que faltou um pouco de empatia com quem estava assistindo, mas não quero me aprofundar falando mal do sacerdote. Né? O ori dele levou ele até aquele lugar e ele passou essas informações para o meu ori também. Então, fazer curso é muito bom. Eu vou dar um exemplo do porquê que eu trouxe esses questionamentos. Dentro do meu curso que fala sobre Exu, eu vou trazer uma parte, né, aqui então, da criação do mundo. O mundo até então era uma grande escuridão. O Olodumare não sabia ainda como ia fazer para habitar esse mundo. Ele estava tendo um boom de informações, um boom de pensamentos criativos e decidiu criar o mundo. E aí, dentro do mundo, como é que ia criar os planetas, como é que ia criar isso tudo? Até que ele pensa e fala, vou criar um ser que ele possa ser essa ponte, que ele possa fazer as coisas acontecer. Então ele manda uma grande energia para cá, para o universo, e essa energia há uma explosão e que se separa em algumas pedras. A pedra de Yangui. E essa pedra vai caindo nos lugares e vai formando os planetas até que forma, por exemplo, o planeta Terra. Essa energia se chama Exu. Na época, né, se chama Irawo acordar, a primeira estrela a brilhar. Então, acordar remete a quem vem antes, Irawo é justamente essa primeira estrela. E aí essa energia ela é primordial. Exu não teve vida na Terra. Exu não teve vida humana sobre a Terra. Ele veio já criado. Exu criança é algo que a gente não consegue imaginar. Porque ele já veio criado de Olodumare. Ele é parte de Olodumare. Ele é energia bruta de Olodumare. Então, quando a gente pega uma pedra de Yangui, por exemplo, a gente tem ali uma energia primordial de Exu. E isso fica muito claro no meu curso. Né? Dá para sentar Exu de outras formas com outras pedras? Olha, eu tenho o meu Bara, né, o meu Exu de Candomblé, sentado de outra forma. Então dá. Porém, essa pedra Yangui, ela deveria ser primordial, deveria ser principal. Ela remete à criação, ela é justificada no mito. E olha que interessante, estava tudo escuro, né? E aí houve uma explosão. E aí criou-se luz e criou-se então as outras energias. Não parece algo que a ciência explica como Big Bang? Né? Não parece a criação do universo, de fato? É sobre isso. É sobre entender as questões mitológicas, míticas e até místicas com um ar de sabedoria, questionando, entendendo com crítica o conhecimento que é passado. Né? O caos, né? Ou escuridão, e o Exu veio para trazer luz, para trazer equilíbrio, para trazer direcionamento. Ele é o primeiro, ele é o portal. É ele quem faz a comunicação de Aie, Ileaie, a terra, com Orun, com Olodumare, com as outras divindades, os Irumolés. Então, por isso, a pessoa precisa cultuar Exu também. Mas a maioria das pessoas não falam sobre isso. Elas montam o Ojubó, entregam na mão do neófito, daquela pessoa que vai cuidar daquele assentamento. E cadê a informação? Ah, mas você precisa comprar o livro tal. Aham.
e vai ficar só naquele livro, né? Não vai ensinar a cuidar, não vai ensinar a fazer mais nada. E aqui a gente vê também uma outra parte que é Exu sendo um dos orixás mais velhos, né? Veio desde a criação do mundo. Talvez seria até interessante justificar o xirê de candomblé, né, a iniciando por Exu, porque ele veio primeiro. Porque é ele quem vai trazer os outros orixás. Porque é ele quem trouxe a luz. Vai justificar o porquê que no candomblé se pega e faz coisas para Exu antes de qualquer outro orixá. Mas as pessoas não explicam. Elas preferem apenas fazer no automático e depois você que se questione, você que faça suas perguntas. E se fizer para a pessoa e ela não souber responder, lá no seu tempo você vai saber, ou é porque na minha casa é assim, porque na minha tradição é assim, porque lá na matriz é assim. Então, Exu é um orixá Arbá, é um orixá mais velho. Exu lidera os outros orixás, por isso ele veio antes. Ele traz luz para a vida daquela pessoa, daquele filho que precisa de luz, de direção. Ele mostra o caminho, mas lembra do outro vídeo, não é somente a estrada, é o caminho que a gente precisa percorrer. É fazer a comunicação entre os mundos. É levar a nossa carta de pedidos ao Lodumai. Então, fazer os cursos hoje, né, faz muito sentido para a gente não ficar também só com o pensamento da nossa casa, para a gente ampliar o nosso senso crítico e entender. Vou pegar esse exemplo desse sacerdote que eu faço os cursos, né? Eu não sou da família dele, eu não sigo as orientações necessariamente que ele dá, né? Mas a gente pincela, a gente entende uma coisa ou outra, fala, isso faz sentido, porque na minha família se faz dessa forma. Ah, aquilo outro faz sentido, né? E que não adianta a gente pegar também um caderno de receita se a gente não vai entender a receita. Lembra que o nosso acordar ele precisa nos abençoar, né? Ele precisa estar presente ali na nossa, é, naquilo, ele precisa reconhecer aquilo que a gente está fazendo. Então não adiantaria eu pegar esse monte de receita e simplesmente fazer. Pode dar certo? Pode. Minha espiritualidade pode trabalhar para que aquilo dê certo. Os elementos que estão ali vão fazer dar certo. Mas eu não vou estar completamente sendo abençoado, né? Então fazer os cursos é fundamental para que eu tenha um senso crítico e entenda que existem polos diferentes dos meus, que existem culturas diferentes das minhas. O Babalorixá, no vídeo citado, ele falava muito sobre as famílias, sobre as formas como são cultuados os orixás em determinadas cidades. Axé, está certíssimo. Está certíssimo. Só que eu não posso comparar, por exemplo, Candomblé, Brasil, né, com Ixexé, Nigéria. Não posso. Porque são formas de cultos diferentes. Não deixam de ser orixá, né? Oxum, Exu, Obatalá, Iemoja são orixás, vão ser cultuados praticamente da mesma forma, mas com separações de forma de culto. Adimu diferente, hora ou outra saudações diferentes, hora ou outra não, muitas das vezes saudações diferentes, cânticos diferentes, percepções e interpretações diferentes do orixá. Tá? Então, hoje a gente fala para as pessoas fazerem curso para que elas ampliem a quantidade de conhecimento que elas têm, para que elas possam ver o mundo com outros olhos. Questionar o tridente, né, igual eu falei no início, a um sacerdote, é também uma forma de entender o que ele entende desse tridente. O tridente ele não faz parte da cultura de orixá, de fato não faz. Se você for olhar outros povos, aí pode ser até que você encontra, né, na Índia, por exemplo, em Roma, né, um dos deuses romanos usa um tridente. Então, para outros povos, essa arma ela é inclusive comum. Mas para orixá, não. Não. Então, eu acho que é uma tentativa também da gente justificar o uso de determinadas ferramentas. Né?
Uma das coisas que eu acho, e é achismo mesmo, é que talvez essa ferramenta, além de ter sido introduzida sem querer no culto, ela veio como forma de se defender, de provocar o medo nas pessoas que são de fora. Afinal, normalmente essa arma é associada a um outro deus, digamos assim, que também nada tinha a ver com seu uso, mas é automaticamente associada a ele. Assim como Exu automaticamente é associado ainda hoje a ele, né? E a gente precisa continuar na luta de que Exu não é o diabo, Exu não é o Satã, justamente por conta dessas confusões, desses conflitos culturais que existem. Ah, Babá, mas você precisa entender que a gente está falando de uma história. Perfeito. Que lá atrás foi necessário, que hoje já não é mais. Eu não quero apagar a história da escravatura. Eu não quero apagar o quanto que isso mexeu com a cultura. Mas hoje não se faz necessário. Eu não vou prolongar tanto o vídeo, mas eu espero que você tenha entendido, né, o quanto que é necessário estudar, o quanto que é necessário fazer cursos e bons cursos, porque também existem cursos por aí que ou o rapaz vai ficar lendo, ou a gente não vai entender nada, ou até mesmo vai ensinar errado, tá bom? A Boru Aboeu, o Dabo.